Oi, professora. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Oi, oi, gente, boa tarde. Boa tarde, professor. Bem, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, professora Carolina. Meu nome é Cleiton e, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você pelo pronto atendimento e a disponibilidade, sabe, de participar da nossa entrevista. A nossa entrevista faz parte do trabalho de prática curricular de extensão 3 da Universidade Alfredo Nasser, que visa proporcionar uma análise crítica e interdisciplinar à luz do direito contratual sobre direitos humanos, garantias fundamentais, e esse trabalho tem a supervisão e a tutela do professor Marcos Cristiano. O nosso tema é sobre a responsabilidade civil, né, e os flagras de trabalho análogo à escravidão em confecções terceirizadas da empresa Zara Brasil. Mas antes de iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que a professora se apresentasse, né, falando um pouco da trajetória acadêmica. Nós já como se diz, né, já verificamos, já pesquisamos um pouco, com ótimas referências, e é isso, para a gente poder iniciar e otimizar para você também participar dos outros trabalhos aí agora à tarde. Bom, gente, obrigada pelo convite, até um pedido do Marcos é sempre algo determinante, sabe? Tendo em vista que é um amigo muito querido. E, brevemente, eu sou uma pessoa que chegou aqui no estado de Goiás, vai fazer 13 anos, e sempre trabalhei na área do direito internacional e dos direitos humanos. Quando vim aqui para o estado de Goiás, acabei entrando, né, na vivência específica do direito constitucional, e hoje eu sou uma... Olá, Professora, seu áudio cortou um pouco. Cortou para mim também. Professora? Eu não consigo ouvir ela. Professora, você está nos escutando? Nos ouve? Agora voltou. voltou. Não, então, só para finalizar, trabalhando com a ONU na Cátedra Sérgio Vieira de Mello, eu respondo pelo apoio jurídico aos migrantes, forçados ou não, na desburocratização e regularização documental deles no estado de Goiás, e também na pesquisa relacionada à perspectiva decolonial dos direitos humanos. Então, esse é mais ou menos a trajetória que eu assumo desde que cheguei aqui no estado de Goiás. A senhora é de onde? De qual estado? Eu sou do Ceará, sou cearense da capital. Aí, hoje eu sou uma cearana, né? Estou meio cearense, meio goiana, mas já estou aqui há mais de 10 anos, então já consigo pegar algumas coisas que são muito próprias de vocês aqui. No estado. Coisa boa, professora. Professora, para a gente otimizar, basicamente esse é o nosso tema principal, né? Hoje a gente verifica que, infelizmente, por mais que nós já estejamos, entre aspas, evoluídos, ainda encontramos diversas organizações que procuram não observar as regras básicas em si, tanto relacionado aos direitos humanos, à convivência e tratamento com empregados, colaboradores, e verificamos que essas grandes multinacionais aí continuam ainda procurando, talvez, achar melhores formas de reduzir os custos, mas reduzindo os custos utilizando de mão de obra escravizada. Com isso, eu vou iniciar as perguntas, depois o colega Daniel vai fazer algumas outras,
para a gente entender, né, dentro desse projeto do trabalho da PCE, para a gente poder fazer com que talvez mais pessoas, né, sejam alcançadas para conscientizar cada um. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou recentemente que o Brasil, no ano passado, registrou 3.959 denúncias de trabalho análogo à escravidão, o que representa um aumento de 15% em relação a 2023. Na sua avaliação, o que contribui para a ocorrência de trabalho análogo à escravidão em grandes lojas, como esse exemplo da Zara Brasil? Bom, a gente precisa, a partir desses dados que você traz, fui em busca, né, de mais informações para a gente poder ter uma prosa mais referenciada, e eu peguei dados de 2024 que vão constar que mais de 2.186 pessoas foram resgatadas desse tipo, né? Eu não consigo nem chamar de trabalho, mas desse tipo de atividade que se assemelha a um trabalho como uma servidão, uma escravidão, né? E esses dados estão lá no Ministério do Trabalho e Emprego. Se a gente pensa por umas perspectivas, a gente pode constatar que a gente tem fatores econômicos, a gente tem fatores sociais e fatores institucionais que vão ser determinantes para a perpetuação desse tipo de atividade, né? A gente tem grandes parâmetros de desigualdade social, a gente tem uma pobreza crescente e constante na nossa sociedade, e a gente tem um viés do capitalismo onde as empresas vão tentar sempre obter lucros com menos custos. Então, é uma conjectura que vai favorecer essa institucionalização do trabalho subvalorizado, e, além disso, a gente ainda tem falta de fiscalização constante, apesar de ter um arcabouço legislativo muito bom, tanto com normas nacionais e normas internacionais, e uma ausência de conscientização da população sobre o que é o trabalho, sobre quais são os requisitos mínimos de um trabalho, e a ausência de consciência coletiva na luta por igualdades de trabalho. Então, a gente tem uma série de fatores que vão corroborar para que empresas, como o caso da Zara que você trouxe para a nossa conversa, existirem, né? E isso não acontece apenas em empresas do porte de Zara com confecção, a gente consegue consubstancializar isso em vários contextos dentro de diversas cidades brasileiras. Boa tarde, doutora. Me chamo Daniel dos Santos. Desde já agradeço a senhora por disponibilizar parte do seu tempo para que possamos entrevistá-la. Minha pergunta para a senhora vai ser a seguinte. No caso da Zara Brasil, onde mais de 7.000 trabalhadores foram prejudicados pelas irregularidades em fornecedoras, como a senhora avalia a responsabilidade das empresas em relação à sua cadeia de suprimentos para garantir condições de trabalho decentes e evitar o trabalho análogo à escravidão? Olha, se a gente parte do pressuposto, como eu mencionei, que a gente tem um arcabouço normativo forte no que são as determinações e as limitações com relação aos trabalhos, a gente ainda conta com diretrizes da Organização Internacional do Trabalho para caracterizar a participação e a responsabilização dessas empresas, quando, na verdade, elas não são responsáveis por toda a cadeia produtiva. Então, para além dessas normas, e a gente, vivendo o mundo do direito, a gente sabe que, por mais que existam normas, a efetividade dessas normas não vão ser sempre atendidas, a gente pode pensar também em produtos que vão vir da transparência, de auditorias internas, de mais fiscalização de como se dão as etapas dessas cadeias produtivas, né? A partir do momento em que eu, empresa, não sou a responsável, desde a coleta de materiais até a produção final do que vai ser comercializado, eu preciso assumir também uma responsabilidade de quem vai fazer parte desse meu entremeio, de quem vai estar comigo trabalhando
nessa produção até a entrega do produto final. Então, eu não posso simplesmente dizer que não sou eu quem tenho toda essa responsabilidade, porque existe uma terceirização, existe uma parceria, o nome pouco importa. O que importa é que esse produto final é responsabilidade minha também. Então, criar esses mecanismos, né? E quando eu falo de fiscalização, quando eu falo de uma ouvidoria, de uma transparência com relação a isso, eu tenho que ter mecanismos de conscientização das pessoas que consomem meu produto, das pessoas que fazem parte dessa cadeia, de acesso a essa ouvidoria para denúncia, de acesso a essas informações de transparência para conhecimento. Então, eu vejo essa pergunta que você me vê, como é que essa responsabilidade tem que ser aplicada, ela tem que ser aplicada de uma forma integral, né? Para além da nomenclatura que o direito vai trazer de uma responsabilidade objetiva, eu tenho uma responsabilidade social, eu tenho uma responsabilidade humana com relação a tudo isso que envolve a minha cadeia produtiva. E que não seja só marketing, né, professora? Nós temos aqui algumas perguntas correlatas, mas sempre nesse mesmo entendimento. Eu, como trabalho há alguns anos com contabilidade, sou contador, e verifico que realmente as empresas menores, elas são... parece que tem um certo atrativo, eles têm um marketing para poder dizer que tem uma responsabilidade social, mas no final da história querem realmente utilizar do trabalho sugando de todas as formas, e pedem, inclusive, a nossa ajuda como profissional para poder fazer com que a gente tente auxiliar, sabe, para pular a legislação que está aí, né, está bem claro e tudo, fazer com que talvez essas ouvidorias sejam efetivas e etc. Antes de iniciar a próxima pergunta, como é que a senhora vê o judiciário em relação a isso? Com essas notícias recentes, inclusive, da Justiça do Trabalho, terceirização, né, suspensão ali pelo STF sobre de algumas ações de terceirizadas, será que isso talvez não dificultaria, talvez um pouco, não? Bom, pensar no judiciário como salvador da pátria, ou pensar no judiciário como a pessoa ou a instituição que tem a finalidade de resolver todos os problemas do mundo, eu acho que a gente começa pensando errado, né? O papel do judiciário, ele atua muitas vezes na última fase, né? Então, assim, quando a gente trabalha, e falando aqui com alunos que são do direito, se a gente pensa em uma separação de poderes com um sistema de freios e contrapesos, a gente está pensando numa organização do Estado que dá muita liberdade de atuação e muito controle nessa atuação. Então, se a gente chega ao ponto de deixar tudo ir para a última etapa, que é o judiciário, a gente está falhando severamente antes disso. A gente falha com o legislativo que, por exemplo, pode estar legislando de forma não efetiva, né? A gente está criando legislações que obedecem parâmetros de Constituição, que obedecem parâmetros de iniciativa, mas que não estão chegando efetivamente à função social que essas normas precisam ter. A gente está falhando no executivo quando, ao implementar políticas públicas, muitas vezes pode falhar em políticas públicas de conscientização, de fiscalização e de acompanhamento ou de implementação com incentivo a essas políticas. Chegar ao judiciário é permitir e assumir que várias falhas podem acontecer antes, para a gente precisar judicializar isso. O problema da terceirização, o problema da pejotização, tudo isso é uma consequência de falhas que foram feitas ou meio reformas legislativas ou flexibilização nas condutas de políticas públicas ou de gestão pública. Então, responsabilizar o judiciário e jogar tudo isso nas mãos do judiciário como última resolução é comprometer a própria independência e autonomia dos outros poderes, né? Pode ser que repensar a pejotização seja necessário, que de fato é, para deixar os parâmetros mais seguros do que é pejotização, do que é terceirização e do que é realmente relação de trabalho, inclusive utilizando
nomes diversos para aquilo que vai ser uma relação de trabalho seletista ou uma relação de trabalho com um profissional autônomo, deixar tudo isso a cargo do judiciário é muito temeroso, apesar de ser, muitas vezes, a última via, né? A última instância necessária. Perfeito. Em 2011, a Zara Brasil foi denunciada por manter trabalhadores, em sua maioria imigrantes bolivianos, em suas condições análogas à escravidão, em oficinas terceirizadas em São Paulo. A empresa alegou desconhecimento dos fatos, mas a justiça brasileira aplicou o princípio da responsabilidade objetiva, como a senhora comentou anteriormente, entendendo que a empresa deveria fiscalizar toda a sua cadeia produtiva, né, parceiro, terceirizados, etc. Como o direito do trabalho tem interpretado a responsabilidade das grandes empresas em casos como o da Zara? A responsabilização civil tem sido eficaz para combater a precarização nas terceirizações? Meio que um gancho, né, do que a senhora já respondeu. Bom, aqui a gente tem vários desdobramentos dentro desse seu questionamento que a gente precisa pontuar para pensarmos juntos se essa responsabilização civil é ou não eficaz, né? Você me traz um caso de 2011, que é um caso parâmetro para a gente, mas que a gente sabe que não é o único e que ainda assim existem. E o mais interessante, né? A responsabilização da Zara, ela se deu por meio de um TAC, um termo de ajuste de conduta, que foi celebrado em 2011, reconhecendo todas essas questões. De 2011 a 2014, né, e quando vocês me falaram dessa questão, eu fui atrás do processo para, de fato, dar uma estudada e ver as etapas. Em 2011, a Zara, apesar de não se reconhecer responsável pelo que aconteceu, assumiu, né, a questão da rescisão trabalhista dessas pessoas para pagar verbas previdenciárias e trabalhistas, mas de 2011 até 2014, ela tentou judicialmente desconstituir o fato, se tirar dessa responsabilidade e meio que romper com essa cadeia produtiva, dizendo que essa empresa não tinha uma relação direta e por isso a Zara não podia ser responsabilizada com relação a isso. E descumpriu parte desse TAC de 2011. Em 2014, ela fez um novo ajuste de conduta para reassumir e renegociar aquilo que ficou pendente. Ou seja, a gente vê que assume, depois desassume, tenta desconstituir, e o engraçado é que teve uma data específica que me falha a memória, eu acho que foi no final de 2014, quando a gente teve esse novo TAC indo para 2017, efetivação, né? Em 2014, a Zara vai e solta a notícia que de fato aconteceu, que de fato existiu uma espécie de relação de trabalho não permitida, não admitida na legislação brasileira e que ainda assim viola direitos humanos, ou seja, ela consegue contextualizar que de fato houve um trabalho análogo à escravidão. Essa documentação vai ser toda revisitada, em 2017 tem uma nova homologação desse TAC, assumindo novas punições, chegando a punições de 5 milhões, mas que ainda assim não gera uma sanção efetiva, não gera, assim, um modelo punitivo que acabe por instigar outras empresas semelhantes a mudarem a sua conduta. Ou seja, a gente tem uma legislação, o direito do trabalho vai sim reconhecer essa responsabilidade objetiva, inclusive reconhece muito anteriormente, quando trabalha com a ideia de uma prestação de trabalho que leve a um alto risco, né, que tenha condições de risco, e essa responsabilidade é objetiva, e por analogia vai trazendo para esse contexto do trabalho análogo à escravidão.
Legislação trabalhista, a gente tem para ser aplicada e vem sendo aplicada. O problema está, ela de fato é eficaz? Taques em cima de taques, mudanças que não são significativas, situações que são recorrentes, apesar de não ser na mesma empresa, mas em empresas que têm a mesma perspectiva, que são empresas grandes, que são multinacionais, que buscam, né, a redução dos custos, e eu quero deixar bem claro que dentro desse modelo capitalista, e você, Cleiton, que acaba de dizer que é contador, buscar mecanismos de redução de custos, não há problema nenhum, né? Procurar mecanismos onde a gente reduza custos, procurar mecanismos onde a gente reduza a incidência tributária, isso não é crime, né? A gente pode confundir elisão fiscal com evasão fiscal, por exemplo. Mas, a partir do momento em que isso implica em violação de direitos humanos, aí a gente tem um problema muito mais severo. Eu procurar regiões do país onde eu possa minimizar o meu custo, eu decidir se eu vou comprar minha matéria-prima em um país A, em um país B, se eu vou operacionalizar parte da minha cadeia de produção em um país A ou país B, para reduzir custos de produto e possibilitar o aumento de lucro, não há problema nenhum. Mas, quando isso incorre em violação significativa de direitos humanos, eu tenho um problema severo e eu preciso acompanhar essa cadeia produtiva em todas as etapas, porque isso repercute a minha empresa, isso repercute a minha marca, o meu nome e aquilo que eu vou defender indiretamente ao vender o produto final, que vai levar a minha etiqueta, vai levar o meu nome, vai estar exposto. Então, dentro dessa pergunta que você faz, dessa eficácia da aplicação da responsabilidade, eu, enquanto, né, um professor e uma estudiosa dessa questão dos direitos humanos, eu vejo que não é tão eficaz assim. Poderia ser muito mais. A gente poderia ter outros mecanismos e instrumentos, mas não podemos retroceder também. Perfeito. Bem, professor, a gente também observa, neste caso, que muitas empresas acabam se aproveitando de vulnerabilidade das pessoas para explorá-las. Inclusive, a próxima pergunta que vou fazer para a senhora é sobre essa temática. As investigações revelaram que as vítimas do caso Zara eram, em sua maioria, imigrantes em situação de vulnerabilidade social, especialmente bolivianos e paraguaios, submetidos a jornadas exaustivas e condições degradantes. Esse perfil se repete em diversos casos semelhantes pelos países. Quais são os mecanismos legais atualmente disponíveis para proteger os trabalhadores imigrantes no Brasil? E como o Estado pode atuar de forma mais eficaz para prevenir a exploração dessas populações? Bom, pegando esses exemplos, e quando a gente fala de utilização do trabalho de imigrantes, eu ouso dizer que eles não estão em vulnerabilidade social, eu ouso dizer que eles estão na categoria da hipervulnerabilidade social. E a grande e maior vulnerabilidade de início é a vulnerabilidade linguística. Quando eu não domino um idioma, eu não consigo compreender os limites de como é a legislação, de como se dá proteção, de como eu troco informações para me respaldar sobre questões, porque a gente muitas vezes vai se deparar com uma situação, a gente liga para um amigo, liga para um familiar, pergunta informação, dá uma busca, mas quando eu não tenho domínio do idioma, isso tudo toma uma proporção muito maior. E isso é importante de se dizer, por quê? Porque toda a nossa legislação brasileira, principalmente depois que nós editamos a Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, e o decreto que regulamenta essa lei, que é a 9.199 de 2017, toda a proteção dada a um brasileiro no que diz respeito às relações de trabalho são dadas ao imigrante também. Qualquer imigrante que entre no Estado brasileiro, que não esteja numa situação indocumentada, que passa pela nossa fronteira, pelo nosso posto de triagem de fronteira, vai receber uma carteira de identificação, uma carteira de registro migratório, que tem dentro dos parâmetros a mesma
a praticidade e a aplicabilidade que o nosso registro, nossa carteira de identidade, vai ter um CPF, vai ter uma CLT, vai ter o respaldo da carteira de trabalho, né, a CTPS com todas as garantias dessa CLT. O grande problema aí está em dois parâmetros, né, que são 2 parâmetros, inclusive, que eu abordo na minha tese de doutorado. Nós, enquanto sociedades, não explicamos para os imigrantes o papel e o peso do que é você ter um trabalho com registro na carteira de trabalho, o que isso de benefícios traz. E, em outra partida, nós também não capacitamos e não fiscalizamos as empresas que, ao contratar um imigrante, ele está trabalhando com um ser humano que tem a mesma proteção que qualquer nacional. Então, dentro da legislação, esse trabalhador no Estado brasileiro tem todas as proteções e as garantias como qualquer um de nós nacional. Temos direito ao registro da carteira, temos o direito a gozar dos benefícios, temos também as obrigações decorrentes da própria relação de trabalho, como os descontos que vão acontecer em razão desse vínculo empregatício, mas também não temos mecanismos de conscientização, de incentivo e de fiscalização da contratação dessas pessoas. E isso que vocês estão trazendo no caso da empresa Zara, a gente vê muitos casos, eu com a minha pesquisa vi muitos casos aqui no estado de Goiás, de imigrantes que não sabiam para que serviam aquela carteira azul que eles tinham na mão. Qual era o peso? Vi muitos em trabalhos de empresas pequenas, lanchonetes, pit dogs, empresas que trabalham na produção de material de construção, como tijolos e tudo, que pagavam valores muito inferiores do que pagam aos nacionais, porque eles não sabiam dessa relação, das relações de trabalho. Então, quando você me pergunta como o Estado pode atuar, né, para trazer uma forma de prevenir essa exploração, não existe outro mecanismo se não for por meio de conscientização e fiscalização. Nós, enquanto seres humanos, a gente só funciona assim. Se você pegar o exemplo do cinto de segurança, a gente só funciona porque agora tem um mecanismo de fiscalização e multa mais severa. Não pode beber e dirigir. Por quê? Porque é errado, porque a gente se preocupa com o outro. Não, a nossa sociedade só começou a se preocupar nisso quando a gente começou a ter fiscalização, punição e conscientização. Então, a gente só vai conseguir reduzir, né, os impactos do que são esses trabalhos análogos à escravidão se a gente educa, monitora e pune. Não tem para onde fugir disso. Perfeito, professora, muito bom. Vai muito da conscientização mesmo, né? Não tem como fugir disso, né? Vamos lá. Após os escândalos, muitas ONGs e movimentos sociais passaram a pressionar marcas de moda por transparência na cadeia produtiva. A própria Zara foi alvo de campanhas de boicote. Esse fenômeno levantou um debate sobre a responsabilidade social do consumidor diante de violações de direitos humanos. Você acredita que o comportamento do consumidor pode ser um aliado ao combate ao trabalho escravo contemporâneo e como a mobilização da sociedade civil influencia nessas práticas empresariais? Olha, essa responsabilidade, né, como cidadão, né, o que é que a gente poderia fazer, talvez, né, para poder, enfim... Eu acho que essa é uma das grandes chaves de mudança, a conscientização do consumo, né? Se você sabe o que você consome, por que você consome, de onde você consome, talvez nós não consumíssemos tantas coisas que consumimos. Eu, vocês, a sociedade. Então, esse papel da consciência coletiva sobre o que é produzido e como é produzido é muito determinante para a criação dessas condutas de empresas sobre os seus produtos. Você vê que a gente está num momento em que as coisas que não têm testes em animais, né, que são
de uso não humano, que tem produtos veganos, que são fitness, está muito em mídia. Inclusive nós que não somos, e eu me incluo nisso, né, aquelas pessoas árduas pela atividade física, por tudo, a gente ainda vai procurando e vai entendendo um pouco desse manejo. Por que a gente não faz a mesma coisa com o que impacta tanto no outro, com violações? A gente fala muito de violências contra as mulheres, eu não estou dizendo que não se deva falar, mas eu acho que a gente deveria também falar muito sobre empresas que usam da mão de obra das pessoas de forma desumana. A gente não pode coisificar as pessoas, a gente não pode transformá-las em objetos ou animais. E isso precisa ser mais falado, e isso precisa ser mais debatido. Então, o papel da conscientização coletiva, como esses atos de boicote que acontecem, são importantes para trazer à tona pontos que são poucos discutidos socialmente. Então, nós, enquanto indivíduos da sociedade, a gente tem um papel determinante para impor nessas empresas a forma como nós acreditamos que as coisas precisam ser produzidas, né? Então, eu acho que nós, enquanto indivíduos, somos determinantes na forma em que conduzimos as nossas vontades e os nossos consumos para que as empresas reflitam sobre o impacto desses comércios e dessas produções. Perfeito, professora. A gente sabe também que, para evitar práticas horríveis como essas, é necessário que o Estado e a própria população trabalhem juntos, no qual um vai fiscalizar o outro. Partindo disso, na concepção da senhora, o que motiva uma empresa grande como a Zara, que possivelmente tem uma equipe jurídica grande, a ter ligado as suas imagens com trabalhos análogos à escravidão? Olha, eu acho que ter uma equipe jurídica é importantíssimo para as empresas e empresas de grande porte, como a gente tem de âmbito multinacional e a Zara. Mas a gente não pode deixar a responsabilidade numa empresa jurídica que muitas vezes está contratada para fazer uma consultoria ou para remediar situações que já aconteceram. Né? Não adianta nada eu ser advogada de uma empresa e a empresa diz, sim, eu vou fazer e o seu papel é remediar a situação posteriormente. Teve na decisão, inclusive, do TAC, da Zara, que o desembargador, né, do TRT da segunda região vai dizer que essas grandes empresas se comportam como uma cegueira consciente. O que não é visto não é lembrado, o que não é visto não existe. Então, não é uma culpa, né, do jurídico. O jurídico ele está lá para resolver problemas e para orientar condutas. A gente não pode dizer que o jurídico tem um papel de resolver todos os problemas do mundo, senão acaba a nossa profissão. Nossa profissão existe a partir do litígio, existe a partir das tomadas de decisões que podem gerar ou não situações que precisem ser levadas ao judiciário para que se padronizem a conduta. Essas empresas, elas se utilizam muito da situação de dizer, não sou eu quem diretamente atuo nisso, então essa responsabilidade não é minha. Deixa acontecer, na hora que a bomba estourar, a gente vê como resolve, né? Isso é uma conduta típica desse modelo capitalista de consumo cego e de produção exacerbada. Então, eu acho que a equipe jurídica, infelizmente, não é capaz de fazer mudanças significativas na empresa se a empresa não estiver como um todo compromissada em mudar, né? Essa equipe jurídica vai continuar, possivelmente, fazendo recomendações, prestando consultoria, mas é muito como um parecer
que não vincula, que não obriga, apenas conscientiza, e essas empresas, os grandes CEOs dessas empresas é que vão decidir se de fato vão se ajustar ou não a essas condutas, né? O que a gente vê muitas vezes são essas empresas se utilizando do judiciário para ganhar tempo ou para responsabilizar outros, do que, de fato, se utilizar do judiciário para entender as normas e as condutas e se ajustarem a essas normas. Então, é uma mudança muito mais na estrutura de gestão do que na atuação dessa equipe jurídica, que com certeza deve ser uma equipe maravilhosa. Acaba não tendo tanta autonomia assim, né? Na verdade, se a empresa não assumir a responsabilidade, né, sobre isso, não adianta muito, né? Você vai ter ótimos profissionais, um corpo jurídico perfeito, mas se o CEO não fizer a parte dele, realmente não tem como. Professora, para finalizar, já para deixar a senhora, como se diz, seguir a sua programação normal, e é meio que um resumo, né, basicamente, de tudo que nós falamos, nós gostaríamos de saber como a senhora acredita que essa situação deve ser combatida, quais as formas que a gente consegue visualizar e também as realizadas pelo Estado para combater o trabalho análogo à escravidão. O microfone da senhora está... Bom, então, vamos lá. Pelo lado do poder executivo, são políticas educacionais e maior fiscalização. Não tem por onde fugir. A gente precisa criar mecanismos que conscientizem trabalhadores, empregados, sociedade civil, do que são as ações que podem ser reconhecidas como trabalho análogo à escravidão, e demonstrar que elas são inadmissíveis numa sociedade contemporânea. Do lado do legislativo, a gente precisa de normas mais rígidas, mais severas, que não tenham medo de afrontar grandes empresas com relação a essas condutas, né? E dentro do poder judiciário, a gente precisa de sanções mais severas. A gente precisa de uma aplicação dessa norma mais severa criada pelo legislativo dentro do poder judiciário, a ponto de impedir que essas coisas ocorram novamente. A gente tem que criar mecanismos de não reincidência da questão. Trabalho análogo à escravidão, a gente sempre vai aperfeiçoar ao longo da história. A gente vai mudar a forma, mas ela ainda vai existir dentro dessa estrutura social e econômica que nós temos. O que a gente não pode é permitir que isso seja reincidente, recorrente em uma mesma empresa, em uma mesma conduta. Então, eu acho que dentro do plano do Estado, a gente precisa de ajustes no executivo, no que diz respeito à gestão, no legislativo, com relação à criação e adequação de normas, e no judiciário, que vá efetivamente punir de forma severa, a ponto de não gerar reincidência para essas pessoas. Socialmente, enquanto indivíduos, a gente precisa de uma conscientização coletiva. A gente precisa de enxergar no outro um semelhante e de enxergar no outro aquilo que a gente não quer que aconteça com a gente. Só assim a gente vai encontrar mecanismos de minimizar os casos que chegam a público, porque azar é um desses, vários outros vão acontecendo em pequenos lugares, em pequenas produções, principalmente agrícolas, como acontece, né? Então, eu acho que é uma articulação geral sobre isso. Não se muda nada sem políticas de educação. Professora, muito obrigado, tá? Uma satisfação muito grande. Realmente, muito pouco tempo, eu acho que para a gente poder compartilhar sobre esse assunto que acaba sendo extenso, e realmente a gente precisa realmente chamar o pessoal, né, para ver se fica realmente mais consciente das atitudes, em relação a tudo, na verdade, né, se a gente está querendo ver um futuro talvez um pouco melhor. E em nome de todos os meninos que estão aí também, a gente só tem a agradecer por compartilhar isso com a gente, tá? Muito obrigado.
já foi de grande valia, e é bom a gente escutar isso sempre, sabe, para ver se reforça o que nós temos. Bom, gente, obrigada pelo convite, eu espero ter atendido às demandas que vocês precisam para cumprir o requisito da disciplina. Mandem meu abraço para o Marcos, e eu fico aqui à disposição para conversar com vocês sempre que possível. Muito obrigado, professora. Bom trabalho para você. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.